E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então eu fiz semana passada um vídeo sobre Dakaichi e eu pedi pra vocês dizerem no comentário se vocês queriam que eu trouxesse a análise semanal dos episódios. E teve bastante gente pedindo, então eu vou fazer a análise semanal até o fim do anime. E vou começar agora pelo episódio 3. Porque quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões e expectativas, a gente já estava no episódio 2. O episódio começa com o Takato dentro do ônibus depois de terminar algumas gravações e ele decidiu não ir beber com os outros colegas do trabalho dele. E ele tá lá esperando, ele decide que ele vai beber alguma coisa em casa. E de repente aparece uma silhueta, uma pessoa com um rosto muito assustador. E aquela pessoa é o Azumaya. O Azumaya chega no ônibus também. E no ônibus tá só o Takato e o Azumaya. E ele fala que ele decidiu não ir beber também. Quando ele soube que o Takato não ia sair pra beber com os outros, ele decidiu que ia pra casa com o Takato. Então quando o ônibus parte e o motorista ele fecha a cortina, o Azumaya ele se aproveita daquele momento, ele começa a chegar muito perto do Takato, o Takato começa a ficar cada vez mais desconfortável, mais hesitante. Então o Azumaya ele toca o Takato e ele começa a tocar no Takato. E o Takato, por mais que ele hesite bastante, ele acaba cedendo. E depois de quase serem pegos pelo motorista, inclusive o Azumaya pede pro motorista levar os dois direto pra casa dele. Eu até o momento não considerei essa cena, assim como as outras de Dakaichi, problemáticas, porque por mais que existe uma certa pressão do Azumaya pra cima do Takato, o Takato nunca diz que não, ele, por mais que ele fique meio hesitante e tudo, ele sempre cede de livre e espontânea vontade. Então até o momento eu não vi nada de muito problemático. Inclusive tem uma passagem no mangá, algumas passagens pra frente, que realmente é bastante problemática e eu tô bem curioso pra saber como é que vão adaptar isso pro anime. Quando eles chegam na casa do Azumaya, o Takato ele tá batendo no Azumaya, ele não para de bater enquanto o Azumaya fica se desculpando. E ele diz que não é pra ele ficar se desculpando enquanto ele tá tentando descontar a raiva dele. Só que o Azumaya ele fala que, como ele sabe que as gravações do filme que eles estão fazendo juntos estão acabando, ele acaba ficando meio que incontrolável e agindo de uma forma meio egoísta. Mesmo que o Takato hesite muito, ele acaba sem parar pra pensar e agindo dessa forma bastante egoísta. E nessa hora que o Takato também se toca de que as gravações deles juntos estão acabando, ele muda as expressões dele, ele parece ficar um tanto apreensivo. Então a gente chega ao dia seguinte, eles estão na gravação da última cena do filme. E então eles recebem muitos elogios da produção e o Azumaya ele diz que ele tá de muito bom humor, que ele sabe que ele se saiu bem porque o Takato passou a noite com ele e por isso ele tá muito feliz. Nesse momento a gente tem uma imagem do Takato, ele joga uma garrafa d'água pra cima do Azumaya e ele tá com uma aura completamente negra porque ele tem muito medo de que as pessoas descubram o relacionamento deles. Então sempre que o Azumaya age dessa forma, ele fica muito apreensivo. E essa cena é bem legal porque o Takato ele acaba atacando o Azumaya assim, e é bastante divertida. Então chega um dos produtores para avisar eles que eles têm uma coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa, todas as perguntas acabam girando em torno do Takato e as perguntas são todas referentes ao fato dele ter perdido a posição de primeiro lugar no ranking de homens que eu quero abraçar pro Azumaya, que agora é o parceiro dele no filme, e todas as perguntas são sobre aquilo, que acabam deixando o Takato bastante estressado depois da coletiva de imprensa. Como ele mesmo diz, ele já esperava que aquilo fosse acontecer, porque agora os dois estão atuando juntos, mas mesmo assim ele não achou que seria tão pesado e que ele ia reagir de uma forma tão ruim. Os dois também são avisados que no dia seguinte eles têm uma sessão de foto e uma sessão de entrevistas com as pessoas que são responsáveis pela revista, que é responsável por divulgar o ranking dos homens que eu quero abraçar, que é essa revista que tem divulgado o Takato como vencedor durante 5 anos e agora perdendo no seu 6º ano o primeiro lugar para o Azumaya. E
e os dois vão fazer uma sessão de fotos juntos para divulgação do filme e também vão dar entrevistas juntos, tudo em prol da divulgação do filme, e o Takato aceita na hora porque ele sabe que isso vai ser muito bom. Então a gente chega às cenas do dia seguinte, onde os dois estão na sessão de fotos. E tanto na sessão de fotos quanto na entrevista, o Takato ele age de uma maneira extremamente profissional. Isso nele é extremamente superior ao Azumaya. Na sessão de fotos, inclusive, o fotógrafo ele pede que o Takato e o Azumaya façam umas fotos fumando. O Azumaya logo fica apreensivo porque ele sabe que o Takato não gosta de cigarros. Só que o Takato corta ele na hora antes que ele fale, e ele pega o cigarro, começa a fumar, e ele explica pro Azumaya que os fotógrafos normalmente sabem o que estão fazendo e que não seria profissional ele tentar parar isso por causa de um luxo dele. Inclusive nesse momento ele faz uma cena ajudando o Azumaya a acender o cigarro, e ele diz que ele não tá fazendo aquilo por ele, que aquilo é puro fanservice. E eu achei bastante interessante eles colocarem fanservice aqui dessa forma. E eu também gosto muito dessas cenas porque eu acho que o figurino das personagens é incrível, ajuda a deixar os dois personagens da forma que eles têm que ser, porque esteticamente essas duas personagens foram construídas para terem uma beleza excepcional, e funciona muito dessa forma nesses quadros durante a sessão de fotos. Então durante a entrevistadora pergunta a eles se eles já se apaixonaram perdidamente. O Takato ele é muito profissional ele responder, porque ele diz que ele sabe que ele tem muitas mulheres interessantes no meio em que ele atua, mas que infelizmente o trabalho dele impede que ele tenha tempo para se dedicar a isso e tal. Só que quando ela pergunta para Azumaya, ele responde de uma forma completamente impulsiva, e ele diz que sim, que ele já se apaixonou perdidamente, e ele não dá nome, só que na hora que ele responde que sim, o Takato ele fica completamente apreensivo, ele fica assustado porque ele tem medo que o Azumaya acabe falando alguma coisa, acabe expondo eles. Só que o Azumaya não dá nomes, ele apenas diz que ele sabe que ele tem inúmeras fãs, mas que a pessoa que ele se apaixonou perdidamente é a pessoa que ele mais admira. É muito legal a forma como o Takato escuta isso e a forma como o Azumaya aproveita o momento da entrevista, aproveita essa oportunidade para se declarar abertamente pro Takato. Eu acho que esse momento eu estava precisando, foi bastante interessante ver as expressões surpresas do Takato, é muito legal. Então a gente muda para um quadro onde os dois estão sendo parabenizados pelo fim das gravações. Então o Azumaya ele vai atrás do Takato, e lá na hora ele começa a agradecer. Ele agradece ao Takato por terem trabalhado juntos, e ele agradece ao Takato também por tudo que ele aprendeu. O Takato ele tem uma surpresa com aquilo, ele não esperava aquele momento, e ele reage de uma forma bastante madura. Ele dá outras dicas pro Azumaya, e ele também fala pro Azumaya que ele não vai se importar se ele ligar de vez em quando pro Takato, e isso dá uma aura de completa alegria pro Azumaya, e ele responde que ele já tinha planejado ir ver ele todos os dias, de pegar o carro e buscar o Takato todos os dias no trabalho, o que deixa o Takato bastante surpreso. Só que ele pergunta, mas tu tava tão triste pelo fim das gravações e tudo mais? E ele diz que ele tava triste por não poder tocar o Takato durante o trabalho, por não ver o Takato durante o trabalho e acabar vendo ele só no final do dia. Então o episódio acaba aqui, ele acaba bem cedo, e logo depois do encerramento e dos créditos a gente tem a cena do prêmio de melhor ator. E nessa cena eles estão anunciando o Azumaya Junta como melhor ator, e quem entrega pra ele é o vencedor do prêmio do ano passado, que é o Takato. Então o Takato entrega o troféu pro Azumaya. Então eles chegam no prédio do Takato, no apartamento dele, e eles estão brindando pra comemorar, e eles começam a conversar, e o Takato pega um bolo pra comer inteiro sozinho, e o Azumaya faz o comentário, ele diz, porra, eu ouvi o diretor falar que quando tu tá de muito mau humor, tu come um bolo inteiro sozinho. E o Takato acaba confessando que ele tá de muito mau humor porque ele não ganhou nenhum prêmio. O prêmio de melhor coadjuvante, de ator coadjuvante, foi para um outro senhor, um ator muito velho. E esse momento a gente vai ver a cena, um flashback do momento da entrega do prêmio. E o Takato, ele para e parabeniza esse senhor e tal, e eu achei muito interessante porque é muito falso. O Takato ele tá completamente irritado por ele não ter ganhado o prêmio, completamente de mau humor,
Só que lá ele tá agindo de uma forma completamente falsa, fingindo, parabenizando esse homem, fingindo que ele realmente mereceu. Então, tipo, assim, a gente sabe que nesse meio a coisa é assim, a gente sabe que funciona assim. Então o Takato observa que o Azumaya, ele tá só vendo ele comer aquele bolo todo sozinho, ele pega um pedaço de bolo e vai dar na boca do Azumaya. E pronto, nesse momento o Azumaya, ele surta, aquelas asinhas de anjo aparecem de novo, ele fica completamente feliz. Porque o Takato tá fazendo algo que é um casal que faz e aquilo deixa ele muito animado. Só que ele diz que ele prefere outra coisa, então ele vai pra cima do Takato. Que nesse momento ele diz pro Azumaya que não é pra eles fazerem aquilo ali no sofá, que é pra eles irem pra cama. Porque é um momento especial, é a comemoração pelo prêmio. Então o Azumaya leva o Takato pra cama. E nesse momento a gente tem um quadro muito bonito do Takato com a camisa aberta e é a visão do Azumaya. Só que o Takato, ele tá tendo um pensamento sobre dessa vez vai ser de uma forma diferente, em comemoração e tudo mais. E então o episódio acaba aqui e a gente vai ter o preview do próximo episódio. Inclusive, eu esqueci de comentar a cena que eu acho que é uma das mais fofas desse episódio. É um momento logo antes da ending do episódio, a última cena realmente do episódio é os dois indo pro cinema e assistindo ao filme deles juntos. Nesse momento, o Azumaya tenta pegar na mão do Takato e depois de dar uma leve hesitada, ele acaba deixando e os dois assistem o filme de mão dada. É disparado a melhor cena que a gente tem nesse episódio. Então é isso, se você assistiu Dakaichi, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Eu quero saber também o que você está achando do relacionamento dos dois, da forma como está sendo trazido. Se você conhece o mangá, me diz o que você está achando da forma que está sendo adaptada. Se você não conhece, não esquece de deixar suas expectativas para o próximo episódio. E obrigado por assistir até aqui. Não esqueça o like, que me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E se inscreva se você é novo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.